fazemos 2 a 2. Porquê? Porque estamos a fazer uma cadência muito grande. Olha, aqui está o Zé Maria, aqui foi uma coletânea de vários. Esta revista não é a última. Porque acumulámos muitos, fizemos muitos seguidos, de repente, a revista é mensal, nós estamos a fazer muitos. E estávamos cheios de pico ao início, quando foi do verão, e a coisa correu muito bem, porque era um período antes do verão e gravámos muitos. Estamos, quando quiser. Então, bora. Está feito. Let's go. Bora lá. Já estás a gravar, Filipe? Vai gravar. Já está? Cool. Bom, vamos? Parece que já está a gravar? Não sei, vamos ver. Não sei. Filipe, bora. Bem-vindos a mais uma Lente Indiscreta. Hoje temos um convidado especial. Um rapaz que trouxe inovação ao setor e que nos vai contar aqui um pouco da sua experiência. Não pares, repete tudo. Bem-vindo, let's go. Let's go. Já não gravamos há quanto tempo? Há mais um mês, 2. Bem-vindos à Lente Indiscreta, um podcast bem graduado. Hoje temos connosco Bruno Dias, consultor óptico e especialista em visagismo. Verdade? Verdade. Nós fizemos aqui um bocadinho de trabalho de casa. Depois vais-me dizer se estamos enganados ou não. Portanto, o Bruno, nascido em 81, 44 anos, um jovem aí na flor da idade, nos Açores. Veio para Lisboa aos 5 anos. É pai de uma menina de 13 anos, a Matilde. Verdade, mesmo, não me esqueci. Verdade. Estudou na Casa Pia, tirou o curso de auxiliar técnico de óptica. O seu primeiro emprego foi na Prolente, com o Rui, já foi nosso convidado. Engraçado, as Sou presidente. Vão sempre rodando. Depois passou pelo Centro Óptico de Ribatejo, passou pela Prats, a Super Ópticas, a Óptica Manarte e pela OIA como responsável de biseladoras e responsável ibérico de conectividade e também da formação. Hoje em dia tem uma empresa de consultoria e formação focada no mercado da óptica, a BD Consulting, onde é um óptico especializado em visagismo. Bruno, bem-vindo. Vamos a isto? Vamos lá. Para já queria-vos agradecer o convite. Obrigado. E vamos lá. Estou aqui para vos responder a tudo. É? Sem filtros. Sem medos. Bruno, nasceste nos Açores, vieste para Lisboa com 5 anos. Tens memórias dos Açores? Tenho 2 memórias dessa vinda. Uma de lá, porque vivia com uma liberdade incrível, não é? Eu vivia numa zona de São Miguel, fora do centro, onde eu saía de casa, corria, era pasto, era vacas, cavalos, era isso. E a outra é de chegar aqui a Lisboa e estar com a minha mãe na baixa e de repente eu desato a correr e a minha mãe entra em pânico total, porque para mim era normal isso, estava habituado a isso. Exato. E a partir daí passei curiosamente a andar quase de trela na rua para não ter essas ações. Esses ataques de corrida. Ainda vais aos Açores? Com frequência? Vou mais ou menos a cada 2 anos. É a minha casa, é o lado que eu sinto falta. É curioso que no início da carreira tive quase para ir trabalhar para lá. Mas não se deu? Não. Na altura foi quando eu saí da Casa Pia e comecei a trabalhar com o Rui. Eu fiz o curso de contactologia da ANO, que ainda havia na altura, e houve uma pessoa do Hospital de São Miguel que me contactou porque precisavam de uma pessoa que fizesse a ligação com os doentes e os oftalmologistas, porque os oftalmologistas iam do continente para lá dar consultas, mas tinham um problema grave que era não percebiam o que os pacientes lhes diziam. Eles queriam quase como ali alguém que fosse o interlocutor, mas eu na altura não vi isso como a minha ambição, não é? Então não fui. Ainda bem, porque na prática agora criaste aqui uma ideia nova que se calhar se estivesse nos Açores a coisa não se dava. E então aplica-se esta pergunta. O que é o visagismo e o que é aqui a BD Consulting? Sim, a BD Consulting nasce da minha vontade de inovar e da minha visão do mercado da óptica em Portugal. Aquilo que eu acho ao dia de hoje é que quando eu entro em qualquer loja, seja ela do patamar que for de posicionamento, a forma como o cliente é atendido é basicamente a mesma. Mostramos-lhe uns óculos, dizemos que fica bem
e ele paga o valor que nós lhe pedimos. E ao dia de hoje isso não acontece, ou não deveria ser assim. Nós temos cada vez mais as pessoas focadas na imagem, em treinarem mais, terem melhor saúde, terem uma imagem melhor, vestirem-se melhor, cuidarem-se mais. Mas a verdade é que quando tu chegas a qualquer lado e não conheces uma pessoa, e isto existem estudos do que eu vou dizer, o primeiro impacto que tu tens é 76% é o rosto da pessoa. E no rosto, o óculo representa 70% da forma como tu interpretas aquela pessoa, de forma positiva ou negativa. Se os óculos não estiverem bem adaptados, não transmitirem a mensagem certa, que o visagismo na ótica é encontrar os óculos para transmitir a mensagem que o cliente quer transmitir, se não fizerem isso, eu posso estar a bloquear uma primeira impressão, e eu digo muitas vezes isto, não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Então nós estamos a afetar a vida do nosso cliente. E há bocadinho eu comentava em off contigo que eu estive num evento com 60 pessoas, com idades entre os 44 e os 60 anos, e existiam 5 pessoas que estavam de óculos na cara. Quando nós sabemos que claramente todos eles deviam usar óculos. Portanto, havia ali uma grande percentagem de pessoas que provavelmente não usavam óculos porque não se sentiam confortáveis com o óculos que tinham adquirido. Sim. Numa ótica. Eu comecei a prestar mais atenção a isto quando comecei a fazer os cursos. Eu tive 1 ano a fazer várias formações, essencialmente com pessoas do Brasil. E quando eu comecei a fazer os cursos e a estar mais atento e mais preocupado, eu comecei a ter atenção a algumas coisas. Por exemplo, estás num local e vês alguém que vai tirar uma foto. E a pessoa está de óculos. Mas quando vai tirar a foto, tira os óculos. O que é que isto diz sobre essa situação? Que ela não gosta de se ver com os óculos que tem. Mas ela comprou. Então, não faz sentido. É engraçado, porque efetivamente a pessoa não integrou o óculo na sua imagem, na sua personalidade, não é? Sim. É engraçado. Como é que tu há pouco dizias, comecei a estudar todas estas matérias, todo este envolvente. Mas qual é que foi o momento em que tu disse assim, caramba, isto faz-me sentido e eu tenho que levar isto para o setor que eu amo, que é a ótica? Então, Miguel, o que acontece é, na OIA eu fiz durante 13 anos praticamente, eu dei formação ao mercado, de norte a sul, ilhas, Espanha, porque houve uma fase da vida que tive 3 anos lá. E quando eu saí e continuei a trabalhar com alguns óticos, já para ajudar em algumas áreas dos negócios, houve um momento que para mim foi crucial, que foi o momento de vir ao mercado, ajudar um ótico a encontrar uma pessoa para estar ao balcão. E cada vez que eu entrevistava as pessoas com ele, eu sentia que nós não íamos alcançar o objetivo, que era mudar a forma como atendíamos o cliente. Então nós tínhamos que trazer a pessoa e formá-la. E eu comecei à procura de soluções. E quando eu comecei à procura de soluções, eu comecei a ver outros mercados. Itália, Espanha, França, Brasil. E aí eu disse, ok, nós, olhando ao mercado do Brasil, nós vamos pensar assim, é um mercado que está sempre em crise e estão-se sempre a reinventar. E um consultor de imagem e visagismo no Brasil tem um bom consultor, tem um ticket médio de venda por cliente de 3 óculos. Então eu disse, ok, nós temos que trazer isto ao mercado europeu. E diz-me uma coisa, e no dia-a-dia da formação, tu vês nos cursos, seja desde a Casa Pias, Casa Piano, portanto, tiveste o curso de técnico de ótica, como no INET também. Isso é uma componente, é um módulo que aparece alguma vez na formação, ou é algo completamente novo, é muito trendy, está a aparecer agora no mercado e não se fala em lado nenhum sobre isso? Neste momento, pelo conhecimento que eu tenho, não se fala ainda em qualquer curso. É uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante e no meu caso eu estou disponível, eu conheço os 2 responsáveis dos 2 cursos, tanto do INET como da Casa Pia, estou completamente disponível para estar a ajudar. Inclusivamente, é uma coisa que eu não pus na informação que eu vos passei, eu 2 anos depois de ter saído da Casa Pia, durante 2 anos eu lecionei lá.
como professor de práticas oficinais. Okay, então tens noção dos conteúdos programáticos. Fiz Então, também tive essa transição, não é? Na prática, o que estás a querer dizer é que é considerado é agregar valor, no fundo, à compra de óculos, até porque nós sabemos hoje em dia que a maior parte do tempo de atendimento do cliente passa muito na escolha da armação. Sim. E nós todos os três temos experiência de venda de óculos, não é? Já passamos por isso em bancada e sabemos, eu nunca pensei nisso, vou dizer os números de uma forma empírica, mas diria que se calhar 2/3 do tempo que se perde é escolher a armação e depois 1/3 é falar das lentes e fazer o fecho de venda. Sim, eu diria que sim, porque efetivamente se calhar é aquilo que toca mais à pessoa, é o que tu dizias da imagem, ainda que depois não se sintam confortáveis muitas das vezes com a decisão que tomaram. E só faz lembrar que se a pessoa tem desconhecimento, se o próprio cliente tem desconhecimento, porque hoje em dia as pessoas não têm noção nenhuma, não têm, porque há regras, e tu vais aqui se quer desvendar algumas delas, há aqui alguns pequenos truques, nomeadamente a tipologia de rosto, o outfit que eu uso versus o tipo de cabelo que eu uso, as maquilhagens, portanto tudo isso, o tom da pele, pronto, e é isso que eu sinto, é que o cliente não sabe, então o cliente está a fazer uma espécie quase de tentativa e erro. Portanto, eu não me surpreendo nada que tu digas que nesse tal grupo de pessoas mais velhos, os mais velhos, tenham óculos do bolso porque não sentem bem, porque eles não sabem. E se o técnico, ou o consultor, ou o vendedor, se estiver ao lado dele, também não souber, é uma espécie de tentativa e erro. Até que, por vezes, o que acontece? Dentro do que tem aqui na loja, vamos excluindo os menos maus para o lado, os menos maus sobram. Sim, e pronto, depois no final sai um par de óculos só e pronto, e a pessoa usa um par de óculos só para tudo na vida. E depois vemos aquelas pessoas chatas como o caraças, como eu digo na televisão, aqueles políticos muito chatos, com o mesmo par de óculos, aqueles óculos rimless, grifos, toda a vida, que não conseguem, tortos, e às vezes tortos, e depois só os vemos assim, porque não entendem que nós devíamos ter vários pares de óculos, certo? Faz sentido. A ideia é exatamente trazer isso, mas também ir um bocadinho mais além dos óculos, Marco, porque assim, hoje em dia há várias tendências, mesmo nas lentes oftálmicas, que permitem fazer este jogo. E como tu estavas a dizer, o visagismo é muito além de escolher só um óculo com base num formato do rosto. Nós vamos ver o tom da pele, ver as cores que mais se enquadram, vamos perceber qual é que é o posicionamento que aquela pessoa tem no dia-a-dia dela, porque uma coisa é eu trabalhar com um presidente de uma empresa que tem um posicionamento corporativo, outra coisa é eu trabalhar, por exemplo, com um arquiteto ou com um estilista. Nenhum deles está errado. Mas eu quero que a comunicação dele seja diferente. Há funções que exigem um outfit diferente. Eu tenho um cliente do Rio de Janeiro que a consultoria é toda feita online e quando ele me procurou, que encontrou-me num vídeo, ele disse-me: Bruno, eu estou a mudar o meu posicionamento de imagem, mas ninguém aqui me conseguiu mostrar que óculos é que eu deveria usar. E eu, com base na consultoria que fizemos e tudo o que conversámos, construímos uma evolução. Porque ele próprio estava a fazer essa evolução. Ele tem uma empresa, essa empresa foi comprada por um grande grupo, mas ele ia ficar como diretor desse grande grupo. Então ele não podia continuar a ser a pessoa que aparecia de t-shirt e calções na empresa, porque ia começar a aparecer noutros mercados. E fizemos essa progressão. E eu tenho uma mensagem dele guardada, que vai ser publicada em breve, que foi ele dizer-me que pela primeira vez fez uma reunião de direção de óculos colocados. Ele preferia não ver o que estava bem no quadro do que usar os óculos que ele tinha. É preferível ele sentir-se bem consigo próprio do que ver o que estava a acontecer à sua volta. Diz-me uma coisa, porque eu sei que os brasileiros são muito fortes nisto e eu também gosto muito de ler sobre isso, sobre a marca pessoal. Já introduz aqui de alguma forma essa temática da imagem corporal, da forma como tu te deves movimentar, a falar pausadamente, que eu reparo que tu falas pausadamente, não sei se efetivamente também já o trabalhaste, mas que faz todo o sentido. Já introduzes isso? Sim, inclusivamente há um projeto que a BD Consulting é uma das donas, que é um projeto onde nós trabalhamos a pessoa 360 graus. Eu tenho uma pessoa especialista nesse projeto, nessa equipa. Há uma pessoa que é especialista em comunicação e desenvolvimento pessoal. Há uma pessoa que é especialista em consultoria de imagem, roupa. Há um barbeiro que, no caso dos homens, é especialista em visagismo. Eu trabalho com a área da imagem nos óculos, acessórios.
Há uma pessoa que é terapeuta, porque em alguns casos primeiro há a parte da terapia. Então, nós estamos, por exemplo, hoje em dia a trabalhar com uma pessoa que vai assumir um cargo de administração de uma empresa pública e que precisava, claramente, de mudar o estilo e a forma como comunicava. É um trabalho já de 1 mês e meio, nós acabamos em meio de janeiro e ele assume em fevereiro, então vai estar preparadíssimo. Pois, no caso dele, ele quer continuidade. Por exemplo, o colega que faz a parte de posicionamento e comunicação vai estar com ele algumas vezes mensalmente, porque vai ter que trabalhar essa forma de estar. É um serviço acessível à maior parte das pessoas? Sim, é um serviço acessível. É atingível, conseguimos adquirir. Não é o caso em concreto, mas falo de uma forma genérica. Eu quero ter esse apoio holístico, portanto, desde cabelo, roupa, óculos, postura. Assim, a nível da roupa, para vos dar uma ideia, aquilo que nós fizemos foi pensar que a pessoa que faz a consultoria de imagem da roupa tem soluções em todas as lojas. Nós temos que encontrar forma de comprar uma roupa que a pessoa consiga estar alinhada, comportável para a sua bolsa, digamos, numa loja low cost como numa loja mais premium. Todos os processos são de valores ajustáveis. Eu posso dizer, marca, assim, claramente, há processos a custarem 400 euros e há processos a custarem 2.000 euros. Okay. Depende de quantos profissionais nós vamos envolver neste processo. Então já existe uma forma, um modelo de negócio está encontrado e já estou no mercado, digamos, a fazer isso. Já. O que tem acontecido é o quê? Como é que isto surgiu? Eu tenho uma pessoa com quem eu tenho uma amizade e ela tem uma empresa de psicólogos que acompanham grandes administradores de empresas em Portugal e fora. Há alguns em Moçambique, noutros países. E ela tinha este problema, que era, às vezes, ela sabia que conseguia trabalhar o lado deles, o lado da cabeça, resolver lá as questões que tinham para resolver, mas depois olhava e dizia assim, mas agora ele fala, mas a imagem não condiz com... E quando ela começou a ver o que eu estava a fazer, ela disse-me, Bruno, podíamos pensar nisto. Eu conheço consultores de imagem, conheço os barbeiros, os cabeleireiros, e comecei a tentar criar aqui um círculo. E hoje em dia temos esse circuito fechado. Hoje em dia temos todo o circuito fechado para o setor masculino. O feminino ainda não está fechado. Porquê? Porque também acreditamos que, pela pesquisa, quando eu olhei ao mercado, eu disse, há 300 consultores de imagem para mulheres e há meia dúzia para homens. E os homens são os que têm vindo a evoluir mais rapidamente, percentualmente, nos últimos anos. As mulheres do mercado evoluem sempre, porque elas cuidam-se mais, têm mais essa ambição, mas os homens têm vindo a cuidar-se. Nós falávamos da quantidade de barbearias que surgiram nos últimos anos, isso é a prova disto. Mas também foi do zero para agora, ou seja, não havia nada. Estamos a falar... Sim, foi uma mudança incrível. Era um potencial incrível que existia. Ok, e tendo em conta então o que estás a dizer e que é uma área nova, a pergunta que eu te faço é, tu vês muitas lacunas no dia-a-dia nas ópticas? Isto é, o teu olhar, como tens um olhar agora diferente, um olhar já mais raio-x, nos casos em que tu sabes e conheces antigos clientes teus e parceiros, há muitas lacunas nessa área? Há imensas. Eu acho que o atendimento, hoje em dia, tem que ser muito mais humanizado e personalizado. E o assortment das lojas, será que está ajustado hoje em dia também? Ou as pessoas têm produto que se sobrepõe? Risto porque sabes que isto não teve a minha ideia, mas como é que se diz isso? Tem uma quantidade de produto completamente fora do que deveriam ter. Exatamente. Há um módulo da BD Consulting, e nós partilhamos isso, que nós fazemos uma formação de gestão de estoques, de percebermos no dia-a-dia in loco com o óptico, analisando até as vendas dele e dizendo-lhe, olha, o caminho tem que ser este. Eu costumo dizer que à velocidade que os fabricantes de armações hoje te põem um óculo em casa, tu podes perfeitamente só ter os óculos que estão expostos e não ter nada nas gavetas. E reposição automática. Trabalhares com o estoque do fornecedor. Claro, porque assim, repara, Miguel, eu tenho uma loja onde eu estou hoje em dia a fazer essa assessoria e eles só têm os óculos que estão expostos e à volta de 30 armações
para repormos no imediato quando são vendidas, porque obviamente também esteticamente não é elegante teres um expositor que fica com menos 2 óculos, não é uma. Mas estás a falar de quantidade. Eu estava a querer fugir para a variedade. Será que hoje em dia existem segmentos, em termos de produto, diferenciados o suficiente para abranger todos os clientes, ou será que nós estamos muito mainstream, estamos muito a que o povo quer isto, é o castanho preto e vamos sair daqui, os formatos quadrados, ou já há óticos que são disruptivos e que já conseguem... Não, nós já temos alguns óticos disruptivos. O que acontece é que a disrupção nos óticos só acontece num padrão de segmento que não é alcançável a todos os clientes. Entendo. E hoje em dia, em todas as marcas, todas, independentemente do custo, há muitos óculos disruptivos. Então, esse é o outro lado. Eu, ano passado, em julho, comecei uma consultoria de um projeto que acabei em abril. Era um projeto de uma abertura de loja. Foi acompanhar a obra da loja, entregar a chave na mão, ajudá-los a escolher, porque eles são investidores, não são do setor, ajudá-los a escolher todo o produto, pôr a equipa a funcionar, dar-lhes noções de negócio. E em abril o meu projeto acabou e eu vim e eles continuam a trabalhar. E aquilo que eu lutei e que aconteceu foi, nós tínhamos produto barato, disruptivo, tínhamos produto de valor intermédio disruptivo e tínhamos produto de valor mais elevado disruptivo. Porquê? Porque todos os clientes que entrarem ali podem querer um óculos diferente. E hoje em dia isso existe no mercado, mas o que é que nós temos? Temos um exemplo muito simples que eu vos vou dar. O ano passado, e ainda está a acontecer um bocadinho, há um óculos de uma determinada marca que foi uma barbaridade de vendas. Custa 350 euros. Ao que só, falas tu? Não, uma armação. Uma armação. E a armação, do ponto de vista da imagem e do visagismo, ela é altamente difícil de adaptar a uma mulher. E as mulheres só usam porque alguém estava a usar. E era uma tendência. E o maior problema que existe hoje em dia é tu comprares um óculos, porque é tendência. Já 99% das vezes já deu errado. Os fabricantes não pensam como tu, mas pronto. Mas eu entendo. Não, eu entendo e eu sei que estou a falar aqui um bocadinho contra aquilo que eles pensam, mas eu próprio acho que as marcas das armações teriam grandes vantagens de chegar, de ter os seus consultores preparados com o conhecimento que nós temos hoje em dia para passar, para chegarem às lojas, darem este aconselhamento à loja e o produto deles rodava muito melhor dentro da loja. Porque assim, Marco, vamos ver uma coisa. Tu tens uma ótica, compras uma coleção, ela não funciona, para o ano vais comprar. É só esta a resposta. Sim. O problema é que nós temos 300 marcas de óculos em Portugal, ou mais, e as pessoas vão rodando, mas o problema é que quando não funciona, onde é que ela ficou? E o que nos espanta-me de facto é isso, é que nós próprios com as feiras que temos ido e temos de ver onde é aquele pavilhão dos designers, como chamamos, não é? Aqueles óticos pequenos ou fabricantes pequenos, nós vemos que há produto fantástico e giríssimo que nunca chegamos a ver em Portugal. Porquê? Porque nós estamos muito formatados na escolha, temos medos e eu acho que entendo, mas isso faz sentido, é tudo coerente. Claro. Quando não há formação suficiente para conseguires vender o que não é normal, então preferes apostar em cavalos vencedores. Sim. Não é? Portanto, dia. E um ótico, hoje em dia, temos uma ótica que fatura $500 mil, tem stocks sem problemas nenhuns, 40 mil, 50 mil euros de stock, diria. Tem mais, pronto, mas vamos falar que 50 mil euros de stock. A grande maioria dos óticos em Portugal, eu posso dizer que se calhar acredito, pai, que uns 80% que faturem esse valor têm 100 mil euros de stock. Mas não deviam ter. Não deviam, pronto. E depois há outro aspecto, que é a antiguidade do stock, porque também ninguém depois se preocupa muito na antiguidade, porque não controla. Ou seja, hoje em dia não se controla o chamado aging, isto é, não se percebe de quando é que esta peça foi vendida. Já cá está há 2 anos e meio e não está a rodar. Pronto, porquê? Porque o aging mete-se baseado no último dia que vendeu. Então, eu vou dar uma dica à questão do aging, que foi uma coisa que eu pus no nosso módulo de gestão de stocks e que eu apliquei o ano passado quando fiz este projeto dos investidores, que é o primeiro produto que nós marcamos, na descrição, ele tem um número. E a partir daí, é sequencial, sempre que é marcado um óculos, mesmo que ele tenha o mesmo modelo, ele tem outro número.
Porque quando nós fizermos um filtro, nós sabemos que aqueles óculos deste número são do ano 2024, os do outro de 2025, então eu rapidamente consigo validar a antiguidade do meu stock. Mas sabes que a antiguidade também pode ser há aqui um problema que pode falhar, que é o óculo pode ser antigo, mas pode ser vendável. Isto é, pode ser um carry-over, ou seja, é um modelo que repete-se porque é bom. Mas o maior problema que nós temos hoje em dia é que a maioria dos que estão na gaveta já não eram antigos no dia que tu compraste. Já eram antigos no dia que tu compraste. Pois eu percebo. Não eram vendáveis. Yeah. Por isso é que... A escolha, e isso é uma coisa que tu já deves ter visto muito, Marco, que é uma das minhas lutas com os gestores das lojas é dizer assim: quem tem que escolher o produto contigo são os teus vendedores. Eles estão ali todo o dia. Claro. Há pouco tempo tive uma conversa por telefone com um ótico que eu dei muitas vezes formação à equipa enquanto estive na OIA, e eu disse-lhe: um dos erros que tu cometes é tu estás no gabinete o dia inteiro, a tua equipa está a vender e tu escolhes os óculos sem eles. Eles nem sequer estão motivados com o que tu escolheste. Eu entendo o que dizes. Não tenho de discordar ou concordar contigo, porque são opiniões, claro. Mas eu confesso que tenho experiências contrárias a isso. Que me dizem que concordo que o vendedor pode ser chamado para fazer a seleção do que acredita, mas depois a última palavra final tem que ser o Excel. O Excel é a última palavra. Sim. Porque há óticas que tens o vendedor que é, isto é o que eu queria, estes formatos vermelho, giro, porque é um acetato fantástico, mas depois na prática os clientes da minha zona, do meu bairro, não são nem esses clientes, ou seja... Mas isto eu estou-te a falar na escolha, não estou a dizer que aquilo é o que vem na encomenda. Sim, eu percebo. A seleção do produto, depois defines as quantidades em função do que achamos que é o meio. Sim, todos os clientes que eu já dei consultoria da parte de gestão de estoques, desde que eu saí da OIA, eles não compram uma coleção sem terem na mão o estoque que eles têm daquela marca. Claro. Porquê? Vou-te dizer, houve um caso, que para mim é surreal, eu entrei na loja, estivemos a conversar, fechámos o acordo, pedi ele para tirar todo o estoque que ele tinha. Quando eu pus no Excel, eu filtrei, havia um óculo de uma marca que eles tinham, adivinha lá quantas vezes? Umas 10 vezes. Tinham 6, iguais, da mesma cor. Todos os anos eles compraram o mesmo óculo da mesma cor daquela marca e nunca venderam. Lá está, é que depois não fazem a gestão mensal daquilo que têm em casa, do que é que sai, e isto nós sabemos. Muitas das vezes o gerente ou o gestor, o que foi, pergunta ao vendedor: olha, isto sai, pá, mas não vai. Aí já falta o Excel, eu tenho que ir ver a rotação, quando é que foi a última vez que saiu, já está aqui há 6 meses, já não vai sair. Quanto é que acham que, na vossa opinião, vocês dois, quanto é que acham que é o tempo ideal hoje em dia para ter stocks para quanto tempo? Isto é os DSIs, isto é, eu devia ter stocks para quanto tempo? Backup, na nossa opinião. Tens que ver, faça o prazo que os funcionários entregam, aquelas 3-4 semanas, que a gente sabe, não é? Tens que ver quantas vezes 4 semanas vai. Tens que ver com que periodicidade é que tu vendes aquele material e compensares e perceberes qual é o tempo que o teu fornecedor demora a colocar-te ali. Mas as quantidades de stock têm a ver com as minhas vendas, está claro. Uma loja de 500 de meio milhão, uma loja de 2 milhões, é de verdade. Mas para quanto tempo de vendas? Que eu acho que hoje em dia os mercados... Há duas coisas muito importantes, Marco, que é assim... Eu vou dizer o tempo que eu acho e depois vou-te justificar. Eu acho que eu tenho que ter stock para um mês. E vou dizer porquê. Dias. Sim. Hoje em dia há coleções que lançam modelos a cada 2 meses. Então, eu posso rapidamente sair fora de uma tendência que vai surgir. Ou então eu vou comprar a tendência e vou ficar com coisas na gaveta que eu já não deveria ter. Então, se eu fizer esta rotação a cada 30 dias, eu sei que a maioria dos fornecedores de armação não adoram isto que eu digo. Porquê? Eu vou fazer reposições no site online, não vou receber o comercial, na maioria dos casos, recebo uma vez ao ano para ver genericamente a coleção, e fazemos este delay. E quando chega ao final do ano, no fecho do ano, eu tenho que perceber, ok, isto correu bem, ou eu tive aqui falhas aqui faltou-me, aqui não me faltou, então eu chego a janeiro e posso fazer uma compra ali de encaixe para arrancar novo ano. Mas hoje em dia, a velocidade que o mercado tem picos, e todos acho que andamos no mercado e percebemos, altos e baixos, se tu gerires a 30, 60 dias... Eu diria um pouco mais tempo por causa do prazo de entrega. O prazo de entrega, alguns deles, os italianos, demora mais tempo. Mas depende, é que se tu fizeres isso
essas contas e souberes que ele demora X dias a está entregar compensado no stock. E qual é que é a velocidade em que eu vendi aquilo, não é? Tu tens um estoque de segurança que tem que ser mediante essas contas. Mas é o que eu estou a dizer. O valor tem a ver com as vendas, está claro. Sim. Mas a quantidade depois de estoque, ou seja, eu tenho que ter um estoque de 100 mil ou 50 mil com as minhas vendas anuais, está claro. Mas ou seja, eu estou a falar em unidades. Entendi, mas as unidades depois eu tenho que ser em função para estar protegido. Imagina, não compro mais agora, tenho estoque para quanto tempo? Tu falas de 30 dias. Eu só acho 30, não discordo de ti, mas eu acho que é pouco, se calhar, porque alguns fabricantes italianos estão a demorar 2 semanas a entregar 3 semanas. Lá está, depende é do período, do prazo de entrega. É que se tu sabes que ele demora 3... Sim, tem que se jogar com o fornecedor em causa. Assim, olha, então em vez de ter 6 peças destas, o gajo vai demorar 3, depois vai às férias do Natal e não sei o quê. 2 meses, vamos dizer 2 meses que é aceitável. Mas, e tu tens um jogo aqui, depende da forma como tu fazes isso, porque, por exemplo, eu tenho um óptico que eu acompanhei e hoje em dia não estou a acompanhar, mas sei, porque mantemos uma relação e sei como é que eles estão a fazer. Ele tem uma pessoa que faz as reposições todas as semanas. Inclusive, há fabricantes que têm já esse serviço de reposição automática. Claro. O auto-replenishment. Então, isto o que é que acontece? Se a reposição fosse semanal, mesmo que tenha um delay de 2, 3 semanas a entregar, está sempre a chegar produto novo. Está sempre a chegar produto novo. Muito bem, então temos aqui um problema que é o assortment, tem a ver também com a tua função, portanto tu também sentes que os assortments, porque é uma crença que eu também tenho. Hoje em dia as pessoas escolhem muito por astrologia. Eu acho que faz falta. Não. Tens aqui 2 marcas exatamente para esse cliente que tu estás a falar. Há uma coisa muito importante que os ópticos fazem essa escolha segundo o vento por uma coisa também que é muito importante fazer e que a maioria não faz, que é conhecer o cliente. O seu cliente, a sua persona. Quem é o seu cliente? Eu chego à ótica, abro uma ficha de cliente e em alguns casos não há morada, não há profissão, não há idade. Que é o mais grave. Então, assim... É difícil, não é? Se eu não sei a idade média, as profissões que mais entram na porta, o tipo de cliente... Para quem tem uma loja, isto não acontece. Para o nosso cliente está a ver que tem uma loja, conhece o seu cliente. Ou quando tu tens 3, 4 lojas, quando tu, o comprador, não está lá, não é? Tens que sentir... não sentes, porque nós não sabemos, né? Porque os mercados, nós estamos aqui num sítio em Alfragide, mas se eu vou para Cascais, o tipo de cliente perfil se quer na rua de Cascais não é o mesmo cliente aqui na rua de Benfica, atrás de mim. Sim, até em Cascais o perfil do que vai à rua direita não é o mesmo que vai ao Cascais. Exatamente, shopping. Então para isso obriga que tenhamos que ter o produto adequado. Por isso é que eu digo que o assortment, hoje em dia, há muitos erros que se cometem nas compras e por isso é que as gavetas estão cheias. Porquê? Porque tens marcas que sobrepõem e pronto, acho que é um trabalho. Ok, então diz-nos então a nós, já percebemos que temos aqui uma área e estás a trabalhar então para ópticos, neste momento. Portanto, as pessoas podem chegar a ti como? Como é que conseguem chegar a ti? Podem-me contactar no Instagram, podem-me contactar... Como é que aparece lá? Bruno Dias.ótico. E tens lá muitos vídeos, já sei que fazes muitos vídeos formativos, em que tu falas para uma câmara, mas foi uma ideia que começaste a ter e está a resultar? Achas que resulta? Está a resultar bastante, tem retorno. Claro que é como tudo nas redes sociais, nós temos que continuar. O nosso foco, eu tenho uma equipa que trabalha comigo nessa parte e o foco que nós temos agora, por exemplo, no mês de dezembro, é fazer 3 meses contínuos de sair um vídeo por dia. Uau! E portanto está-nos a dar muito trabalho já desde o início de novembro a gravar. És um ator profissional já. E depois tens uma ideia assim, já há vídeos que viralizaram, já há vídeos com 30 mil, 40 mil, 50 mil visualizações. E depois acontece tudo, porque é pessoas que vêm, que nos mandam mensagens, que se identificam com o que estamos a dizer, que dizem, realmente, olha, eu comprei um óculos porque estava na moda, porque eu fiz um vídeo sobre isso, e assim que cheguei à ótica para o levantar e pus na cara, arrependi-me. Não há moda que resiste. Acontece, não é? E eu acho que é assim, que é a forma como mais rapidamente podem chegar a mim. Muitos óticos em Portugal também têm o meu contacto direto. Portanto, as pessoas que quiserem, é só me chamar lá no Instagram. Ok, acho que essa parte deles está mais ou menos fechada. Podemos talvez falar um pouquinho também da tua outra área, que no fundo tu fazes, que é consultoria também. Acabas por dar formação, treino, certo? Sim. Tens feito isso a vários clientes. Formação, que nível de formação estás a dar neste momento? Neste momento nós temos módulos para quase todos os níveis de formação. Nós temos clientes que nos procuram porque têm novos empregados que não vêm deste mercado e precisam de lhes dar as bases, então nós damos essa formação. Temos outros que nos procuram porque sentem que a equipa não está a evoluir ou não está a responder com o que eles querem. Então aí é um processo um bocadinho diferente. Nós fazemos uma avaliação primeiro dos níveis da equipa, façam um diagnóstico
cada pessoa da equipa responde a um questionário que nós temos, nós fazemos esse levantamento. Normalmente eu tento aparecer na loja sem a equipa ainda me conhecer, para eu perceber um bocadinho como é que a loja está a funcionar, e a partir daí fazemos os módulos à medida. Depois há a parte da formação do que eu hoje trouxe para Portugal, que é a consultoria de imagem e visagismo, e há toda a parte do acompanhamento da gestão, que não acho que seja menos importante. A parte mais financeira, números, KPIs, Sim. indicadores de gestão, olhas para eles e tentas ajudar a interpretar, sim, e criar metas, sim, suponho eu. Isso mesmo. E pronto, e como é que vês as coisas? Neste do mercado, tu tens quantos anos de formação? 25. Como é que vês o mercado neste momento, tendo em conta que estás a trabalhar com óticos que têm algumas carências de formação, portanto o teu cliente é esse, certo? O teu foco, sim, principal. Trabalhaste numa organização muito grande, não é? No caso da OIA, foi uma escola tua durante mais de 10 anos. Foi. Portanto, conheceste outra visão da ótica. Como é que tu vês as coisas à tua volta? Neste momento, o que é que te surpreende? O que é que te deixa com a sensação que há um potencial para explorar que não está a ser explorado? Como é que vês as coisas? Eu acho que o mercado... O que me levou a criar a BD Consulting foi exatamente a forma como eu vejo o mercado, que é um mercado que, na forma como trata o consumidor, está completamente estagnado. Não tem, seja o perfil da ótica que for, eu acho que é bem estagnado. Alguns óticos que eu vou falando têm tido aqui algum receio nos investimentos, porque o mercado também tem sofrido umas oscilações grandes. E por outro lado, acho que a evolução tecnológica, e eu não falo nem das lentes oftálmicas, nem falo da forma como nós apresentamos as coisas dentro da loja, está bastante carente. Eu tenho um projeto que eu vou trazer no primeiro trimestre do ano que vem, que é uma ferramenta de inteligência artificial para o atendimento. E essa ferramenta vai permitir, por exemplo, eu mostrar a um cliente um óculos que eu não tenho na loja, colocado no rosto dele. Ou seja, uma vez mais, tenho menos estoque e consigo na mesma servi-lo. Mas aquilo que eu senti principalmente quando eu trouxe a BD Consulting é, seja qual for o perfil de loja, posicionamento, a forma como nós atendemos e acompanhamos o cliente é a mesma. E não pode ser. Porque eu, quando vou comprar roupa, se eu entrar numa loja low cost, eu tenho um serviço. Se eu entrar numa loja intermédia, eu tenho outro. Se eu entrar numa loja de luxo, eu tenho um serviço muito diferente. Tu achas então, porque eu consigo perceber, é que os óticos ainda não perceberam o que é o posicionamento e como é que se devem comportar mediante o posicionamento que dizem que têm. É, sim, isso? Isso mesmo. Repara, eu acho que aquilo que nós podemos aprender é, vamos lá falar aqui um bocadinho de coisas. Eu não posso ter uma fábrica, que eu digo que é fábrica, e querer vender marcas de luxo. O meu posicionamento é fábrica, então eu tenho que acelerar naquele posicionamento. Eu não posso ter uma loja de luxo e querer vender óculos ao preço da fábrica. Tu achas que a segmentação, peço desculpa interromper-te, há bocado falámos disso, que era uma coisa interessante, que é, achas que as pessoas posicionam-se em função do produto que têm, ponto final? Isto é, eu como vendo produto de um fabricante que vende marcas de luxo, então a minha ótica, por consequência, é de luxo. É assim que as pessoas veem? É assim que as pessoas veem. Mesmo? Sim. O serviço, o tapete da loja é um tapete se calhar daqueles baratos, que não tem máquina de café na loja, é isso, e sim, só porque tem marcas boas passa a ser uma ótica do serviço premium. Marco, eu fiz uma coisa que foi, antes de realmente sair para ir estudar tudo o que eu estudei do visagismo e da consultoria de imagem, eu entrei em 15 lojas em Lisboa de posicionamentos totalmente diferentes, com uma receita na mão. Grande mistério. E no fim, o preço foi a única coisa que os diferenciou. Numa loja chamada de luxo, nem um copo de água perguntaram se o cliente queria. E não foi só a mim, porque estavam mais pessoas na loja e eu fiz essa observação. Então é assim, nós, se queremos nos posicionar de uma determinada forma, nós temos que entender que o cliente que vai ali e não tem nenhum problema em comprar um óculos de 3.000 a 4.000 a 5.000 euros, também é cliente de marcas de roupa de luxo, também é cliente de marcas de sapatos de luxo, e quando ele entra nessas lojas, a forma como ele é recebido e atendido não tem nada a ver com o mercado. Ele faz as comparações, não é? Isto é que é um bocado aquela questão, não basta parecer, tem que efetivamente ser de luxo. É engraçado, porque também me faz uma certa confusão os óticos não entenderem
que a diferenciação vai muito mais daquilo que eu digo. Pá, eu tenho que fazer, eu tenho que arregaçar. Porque há uma coisa que eu em tempos comecei a escrever e nem sequer vai a meio. Mas que o título desse vou-lhe chamar livro, que não sei se alguma vez se pode chamar, mas que é, eu também sou cliente. É porque às vezes as pessoas têm um negócio e esquecem-se que também quando vão ao outro lado gostam de ser bem tratadas, mimadas, mas depois em casa não fazem nada disso pelo seu cliente. Nada. O cliente, quando faz o favor de vir à nossa casa, à nossa loja, ele é um convidado. É um convidado e temos que o tratar de mostrar. Normalmente fazemos isso, não é? Quando vêm uns amigos a casa, eu vou-te mostrar a casa. Pá, eu vou-te mostrar a casa, eu quero que tu te sintas bem na minha casa e eu vou-te perguntar. Acho que é comum, quando vêm uns amigos à tua casa, à nossa casa, o que é que tu gostas de comer? Eu vou fazer aquilo que tu gostas de comer. Eu não vou fazer aquilo que eu gosto de comer, porque senão sou o único que gosto. Não é? E aqui na ótica vê-se um bocado isso. Eu vou-te dar aquilo que eu gosto. Hein? Não é o que tu gostas. Claro. Esse é o meu problema. Esse é um dos problemas nas compras. Que é, eu compro o que eu gosto e não compro aquilo que o meu cliente gosta. É um dos primeiros problemas. Depois tens outra questão que tu falaste aí. E agora eu vou trazer isto para um exemplo meu. Eu comprei roupa há uns tempos numa determinada loja. Fui atendido por um rapaz, que é o Hugo. E essa marca, especificamente, a partir daí, o Hugo é o teu comercial. Eu recebo mensagens do Hugo no WhatsApp, por SMS, a dizer: Bruno, olha, agora temos este produto, chegou, nova coleção, venha cá, passe por cá para ver, ou agora há esta campanha. E ele assina com o nome dele. Ele tem um contacto que a marca lhe deu, um telefone que está dentro da loja, que ele não sai, porque eu por acaso já tive essa conversa com ele. Eles têm, todos os comerciais têm um telemóvel de lá da empresa, mas para quê? Para gerir a base de dados de cliente deles. Claro. Agora repara, eu entrego um óculo progressivo a um cliente. E nós vamos perguntar quantos óticos sabem se aquele cliente ficou satisfeito com o produto que entregou. Muito poucos. Têm vergonha. É o maior problema. Têm vergonha. Agora vou chatear o cliente. Não, eu tenho que perguntar. Medo da não adaptação. Mas é aí isto pode não ter corrido bem, mas vou estar calado. Aí é que tu ganhas o cliente. Porque se tu ligares e disser: Sr. António, olha, no momento da entrega, tu disser assim: Sr. António, ou Dona Joaquina, eu daqui a 3 ou 5 dias eu vou-lhe ligar. Ele já está à espera. Claro. E se eu lhe ligar, como é que está? Ele já não vai começar a disparatar, porque ele está à espera que eu lhe ligue. Correu bem? Boa. Não correu? Venha cá. É a minha oportunidade de o fazer fidelizar, ou de o fidelizar. Há um caso que eu igual estás a dizer, faz sentido. Caramba, havia um caso na AES que nós estudámos, que era o caso da British Airways, em que houve um estudo em que provou que quando a pessoa reclamava, isto é, quando a pessoa reclamava por escrito, recebia uma reação da sede e conseguia gerar o problema à objeção e o cliente ficava fidelizado. E perceberam que mais de 2/3, mais 60% dos clientes que reclamavam por escrito mantinham-se clientes. Então, o que é que eles, em termos operacionais, fizeram? Foi um voo, se notavam que tu estavas desagradado por qualquer coisa, porque o banco não estava bem, porque a comida vinha fria, porque não gostaste de alguma coisa na tripulação, então o que eles faziam era dar-te logo um formulário para a mão. Sr. Miguel, se não se importa, pode, por favor, escrever a sua reclamação por escrito e reclamar para a sede. Mas está aqui. Ou seja, começaram a promover a reclamação escrita. Porquê? Porque tinha uma máquina montada para trabalhar as reclamações. Como tu dizes bem, se eu detecto que o cliente não está satisfeito, ele está-me a dar a oportunidade de corrigir. E eu vou corrigir. Claro. O mal é esse, é que nós temos mesmo que procurar saber se está tudo mesmo bem. Se não tiver, por favor, diga-nos. Ou seja, a reclamação tem que ser um ato de gratidão. Claro. Eu tenho que agradecer, por favor, ainda bem que tu agradecer, que tu reclamaste. Nós vemos a reclamação como uma forma de hostil. Nós temos que ver que quando alguém vem reclamar, está-nos a dar a oportunidade de resolver. Tal e qual. Esse é o meu foco. Então tens que estimular a reclamação. Claro. Tens que estimular que ele venha. Tens que facilitar. Sim, mas esse estímulo, hoje em dia, eu vou-vos dar este exemplo. Nós agora estamos a desenvolver uma ferramenta com um parceiro, porque começamos a ter muitas mensagens via WhatsApp e às vezes o tempo de resposta não é aquele que eu desejo e valido. Então, esse parceiro tem uma ferramenta de inteligência artificial que eu vou treiná-lo com a minha voz, com a minha forma de pensar, e ele vai responder às pessoas
inicialmente. Tu dirias, sim. Então é assim, mas esse parceiro tem uma ferramenta que eu já vi implementada noutro negócio, que é um negócio de rua, que assim que a pessoa diz este cliente saiu da loja e comprou e está tudo bem, a ferramenta começa a falar com o cliente. Primeiro agradece-lhe pela compra, depois passado 2 dias vai-lhe perguntar como é que está a correr a experiência. Queremos ver isso depois. Então é assim, tudo isto hoje em dia está ao alcance e não é caro. Então, alguns óticos, quando eu perguntar porque é que não fazem estes telefonemas aos clientes quando eles levaram os óculos, passado 3, 4 dias ligar ao cliente, nós não temos tempo. Não. Isso não existe. Hoje em dia, com a tecnologia, não existe. Não estou capacitados com Mas tens de ter importância. tempo Não acho para que é mimar o importante, teu é só a única razão. E é isso e não só. E mesmo o serviço hoje em dia nós temos, eu dou exemplos da roupa, nós temos que aprender com a roupa, a moda. O mundo da moda está muito mais à frente de nós. Sim. Tu vês o exemplo do grupo Inditex, por exemplo, podemos falar de marcas, acho que não há nenhum pudor em falar de marcas. Tu tens um conceito, sei lá, dos mais baixos preços, que é a Lefties, que eles têm. São lojas sem quase telhados, tudo muito sem cores, sem pessoal já, tudo agido com máquina já. Depois chegas ao máximo do útil também do grupo e tu vês a diferença. Sim, vem ter contigo ao teu encontro, como estão fardados, o cheiro da loja, a forma como tudo anda à tua volta para tirar medida. Ou seja, o que estamos a dizer é temos que ser coerentes com aquilo que dizer que somos, como tu dizias. Ou seja, tu dizes que és, mas depois os atos que tu fazes não são coerentes com o que tu és, não é? Portanto, não há esta coerência. E isso... Uma das coisas que tu disseste que é altamente importante, principalmente nos mercados médio alto, luxo, é o cheiro da loja. Às vezes entras numa loja e se o funcionário tiver estado a fumar, cheira a tabaco. Yeah. Isso é outra coisa que eu vejo e acho que é surreal, que é uma pessoa... As pessoas podem fumar, isso, ninguém tem nada a ver com isso, é uma opção. Agora, sair da loja de bata, fumar à porta da loja, desculpem lá, mas assim... E quando nós trabalhamos com proximidade com os clientes, muito próximos, claro. Né? E depois não entrar, não ir lavar as mãos, não lavar a boca, não resolver essa questão. Pronto. Sim, concordo contigo. O outro lado, Marco, é dentro desse nível que tu estavas a mostrar, que é a forma como grupos têm marcas diferentes e apresentam a loja de forma diferente. Isso foi outra coisa que nós começámos a tentar trabalhar com os óticos e percebíamos uma coisa, que é como é que nós íamos diferenciar a apresentação dentro da loja. Não há oferta em Portugal de expositores diferentes, de coisas diferentes para os óticos que querem ser diferenciados. E hoje em dia, eu trouxe-vos alguns exemplos, há a impressão 3D então, mostra lá isso, no fundo, que permite... criaste rostos? Sim, nós criámos rostos, pode ser feito de qualquer cor, pode ser feito de vários formatos. Isto é um projeto teu também. Esse é um projeto onde a BD Consulting comprou uma parte de uma empresa. Fantástico. No fundo, isto vende-se. Quem quiser comprar isto, pode-nos contactar e nós vendemos. São pequenos expositores, estão a imitar rostos, sim, mas que servem para os óculos para não estarem sempre em pé, com a haste levantada. E dá para fazer imensas coisas. Nós temos cartões de visita já com NFC, temos os identificadores do Google Review, que é outra coisa que em Portugal achamos que as redes sociais e os reviews não são importantes. O Google é fundamental. Esqueçam. Eu vou-vos dar um número que eu tive, como eu vos disse, eu tenho estado a fazer uma formação grande de inteligência artificial e há um dos professores que é muito focado em como é que a inteligência artificial fala dos nossos negócios. Não é? Claro que hoje em dia as inteligências artificiais estão a beber a informação de onde? Do Google e das redes sociais. Mas maioritariamente do Google. Então, quando alguém pergunta, e isso é um desafio que as pessoas têm que fazer, é: eu sou desta terra, quem é que é a ótica que tu me recomendarias? Prepara-te para a resposta. Se o teu Google Review não for bom, mas mais grave, vai recomendar o vizinho. Mas mais grave que isso, concordo contigo, mas mais grave que isso é nós, muitas vezes os óticos, não olharem sequer para as críticas que estão no Google. Não responderem. Não têm medo. Não, e respondem, por vezes, quase ofendendo. Já vi situações de óticos, um deles dão muito grande, que vai para lá contrariar o cliente, ou seja, desmenti-lo. Como se fosse um ganho com o cliente, é mentira porque foi entregue. Ou seja, em vez de dizer, quero falar consigo, por favor, importa-se de vir ao meu encontro, eu vou ao seu encontro se for preciso, vamos resolver isto. Não, começam a justificar argumentos péssimos. Portanto, o Google está, concordo contigo, os reviews do Google, mais uma vez, nós estamos um pouco aquém. A restauração está muito à frente. Já vou a muitos restaurantes em que já no final pedem, em vez de gift, em vez de propina, quero dizer, como é que se chama, de gorjeta, diz, olha, se gostou do nosso serviço,
vão ao Google e ponham uma crítica. Pronto, no fundo percebem a importância do review no Google. Muito importante. Nós começámos a ter essas placas exatamente porque na empresa de estimular o cliente os restaurantes procuravam-nos lá na empresa para se fazer, não é? E nós adaptámos não só o QR Code, mas também o NFC, porque a pessoa encosta o telefone, é mais prático, e tem os dados abre logo o review, tem os dados do restaurante e é facilidade. Eu acho que hoje em dia a facilidade acelera. Parabéns pelas tuas ideias, são ideias giras que acho que estás a impactar. Vamos ver no fundo, acontece, o mercado também está atento e se também se preocupa em melhorar um pouco as coisas. Bom, e o tempo voou. Lá vens tu cortar o diálogo e a conversa. Sou sempre eu que tenho que estragar isto, mas pronto, Bruno, a conversa tem sido tão interessante que o tempo voa e temos que ter o espaço para as clássicas curtas e desafiadoras. Claro. Verdade? São sempre as piores. Não, mas o Bruno, eu acho que ele faz isto. Vamos ver. Sim, vamos ver. Bruno, o que é que mais detestas na vida? A falta de transparência, para mim, é uma das coisas que mais me deixa fora de mim. Quando eu sei que alguém está a falar comigo e não está a ser verdadeiro. E consegues perceber isso? Hoje em dia, muito rapidamente. Porque estudaste aquela parte da linguagem corporal. Muito bem. E calculo também, através disso, tenhas descoberto algumas coisas interessantíssimas e outras nem tanto. E o que é que gostas, o que é que adoras mais na vida? Já agora em contraponto. Hoje em dia, eu adoro o projeto que eu criei. E depois, por outro lado, é todo o tempo que eu consigo ter com a minha filha. Isso foi um bocadinho o que eu lutei quando eu... pai presente. Sim. Quando eu saí da multinacional, não é? Que me consumia muito tempo. Eu fazia 5.000 km por mês. Era uma rotina muito acelerada. E 3 anos a viver entre Lisboa e Madrid, logo quando ela nasceu, foi complicado. Mas o que eu hoje dou muito valor é todo o tempo que eu posso ter com ela. Isso aí, para mim, é inegociável. É Matilde, muito bem. Muito bem. Olha, e se pudesses ter um almoço ou um jantar com alguém que já cá não está, pode ser familiar, pode ser um ídolo, quem é que seria? E o que é que tu lhe dizias? É assim, é uma pessoa que eu gostava muito de ter essa oportunidade, que é o pai do meu pai, que faleceu quando eu tinha 3 meses. Gostava de saber se ele estava orgulhoso do meu percurso. De certeza que está. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Tão bom. Porque foi uma pessoa que, quando eu nasci, felizmente era uma pessoa que tinha alguma capacidade económica, era o primeiro neto. Açoriano, neste caso? Não, o meu avô era de Lisboa. E os meus pais não são de lá. Os meus pais foram colocados lá em trabalho. Sim, o meu avô era de Lisboa, tinha vindo de Angola há relativamente pouco tempo, era o primeiro neto, então quando eu nasci eu tinha tudo o que fosse possível, então eu tenho a certeza que para ele foi algo muito importante. Ele faleceu quando eu tinha 3 meses. Mas tenho a certeza, e volto a dizer, que ele estará muito orgulhoso onde ele estiver, até porque, pelo que me parece, herdaste aí muito dele com essa parte do empreendedorismo. Se ele tinha posses, certamente também foi uma pessoa que subiu o pulso e construiu as suas coisas. Eu vou-te fazer aqui uma partida. Apetece-me fazer aqui uma partida. O que é que tu gostarias, ou que verdade dura sobre o setor da óptica tu gostavas de verbalizar e que pouca gente ou que ninguém tem coragem de dizer? A questão é que eu acho que eu tenho sempre coragem de dizer, porque eu digo a todos os que me perguntarem. Mas assim, aquilo que eu digo é: não há nenhuma ótica em Portugal, nenhuma, a valorizar o cliente como deveria. Olha, muitos parabéns, porque eu acho que é, de facto, é o ponto central. Que depois, a partir daí, quando aprendermos que o cliente tem mais valor do que aquilo que nós lhe damos, o nosso negócio vai crescer. Muito bem. Olha, e por último, qual é a música da tua vida? Se tiveres mais que uma, podes dizer. Não, assim, a música da minha vida.
Ou a última que tu andas a ouvir mais vezes, pronto. Sabes que assim, ultimamente eu ganhei um vício que é, eu deixei de ouvir música, onde eu ouço música é no carro, e deixei de ouvir música para ouvir podcasts e beber informação. O meu carro arranca e os podcasts já estão a arrancar. Mas não, eu sou fã de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers. Anos 80. São coisas que eu gosto muito. E há pouco tempo descobri uma banda brasileira de rock com tantos anos como a nossa portuguesa dos Chutos, e porque fui ver através de um convite que me fizeram ao Mel Arena, que eles vieram a Portugal fazer a última digressão deles, que são os Titãs. Os Titãs, que eu não conhecia, e fiquei fã porque gostei imenso da história, porque eles vieram a Portugal e trouxeram todos os vocalistas que já passaram na banda. Então o concerto foi muito giro e foi impactante. Mas a maior lição que eu tive num concerto foi de um cantor brasileiro que se chama Alexandre Pires, que o concerto estava marcado às 10 horas, ele entrou em palco às 10 horas, começou a atuar, passado 15 minutos parou e disse: eu nunca me atraso 1 minuto porque vocês pagam para me ver. Quem não estava cá já perdeu 15 minutos de espetáculo. Olha, uma grande lição e de facto é... Agora há um brasileiro agora aí que não deixa entrar ninguém, não. António Fagundes, com os processos em tribunal, que ele não deixa ninguém entrar após começar o espetáculo. As pessoas põem processos contra ele, está a ganhá-los todos, porque é o respeito que ele também... É o respeito pelo profissional. Ele tem respeito por quem chegou a horas e o outro chegou. É assim, é incrível como hoje em dia um cantor se atrasa 1 hora e as pessoas acham que é normal. Para o espetáculo, faz parte. Muito bom, boa conversa, foi excelente. Foi, Bruno. Obrigado por teres aceito o nosso convite e teres partilhado aqui as tuas ideias, os teus projetos. Obrigado. Próximo trimestre, não é? Do início do ano, para trazer coisas maravilhosas. Queremos depois saber também, depois queremos saber, nem que façamos um pequeno vídeo que tu a mostrares as tuas coisas. Para vocês aí em casa, obrigado por nos acompanharem e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Feito. Está feito.